Amados irmãos, a paz do Senhor para você, para sua família. Amém. Estamos aí na contagem regressiva para o novo ano. Do meu lado aqui o presbítero Joel Fonseca, que eu recebo com muito carinho aqui hoje, para falarmos de um assunto, presbítero, a ansiedade, a preocupação da chegada do ano, porque todo ano a gente sempre retrata as mesmas coisas. As pessoas se encontram, mandam mensagens, mandam vídeos de prosperidade, de feliz ano novo, de felicidade, muita saúde. É sempre a mesma coisa. Aliás, essa ansiedade, a Bíblia fala, e eu estive aqui avaliando um texto de Filipenses, no capítulo 4. Eu quero ler aqui do versículo 6 até o 8, para que o Senhor possa nos trazer, à luz da Bíblia, essa questão de um momento que se faz tão próprio como essa passagem de ano. E aqui a palavra diz em Filipenses no capítulo 4: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. No versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E no versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E aí, presbítero Joel Fonseca, bem-vindo mais uma vez. Irmão Jô Santos, meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo, muito interessante esse texto lido pelo nosso amado irmão, está dentro do contexto dessas festividades de final de ano, não só especificamente para o dia 31, mas o período todo de Natal. Mas no dia 31 de dezembro existe de fato uma ansiedade na população, inclusive no meio evangélico. As pessoas ficam ansiosas, procurando realizar algo nessa data. Tem pessoas que passam o ano todo sem ligar para o irmão, sem ligar para o filho, sem ligar para o pai, nem para a mãe. Mas no dia 31 é como se viesse um peso de consciência, começa a fazer um esforço para colocar as coisas em ordem, coisas que deveriam nunca estar fora de ordem se ele continuasse tendo uma vida regular. E ao mesmo tempo, as pessoas estão repetindo as palavras que foram ditas nos anos anteriores, no dia 31 de dezembro dos anos anteriores, que é sempre aquelas felicitações e esperando que o ano novo venha trazer algumas realizações, venha trazer algo de bom, o ano novo venha colocar em ordem a vida dele. E essa linha de pensamento é uma linha totalmente pagã. É quando não se direciona as coisas boas para Deus, ou seja, vindo de Deus, e começa a esperar que uma data, porque nós precisamos de analisar o seguinte ponto: 365 dias de um ano é como se fosse uma estrada. E a estrada, ela não sai do lugar. Somos nós que percorremos essa distância. E assim é um período de um determinado ano. Nós começamos janeiro, terminamos dezembro, mas somos nós que passamos por aquele período. Então, a atitude, ela tem que partir de nós. Se, conforme o texto está dizendo, que nós não devemos estarmos ansiosos, a ansiedade, meus irmãos, meus amados, ela nos traz muitas vezes um descontrole emocional, e todo descontrole emocional nos tira também do eixo principal, que é a razão. A gente muitas vezes deixa de usar a razão exatamente devido à ansiedade. As pessoas, na verdade, muitas, elas querem que aconteça uma mágica, que 2019 já venha com tudo pronto, como se fosse uma questão de mágica, que na verdade, como o senhor disse, é uma questão de segmento. A gente vai ter aquilo que realmente a gente planta. Então, se eu busco a palavra de Deus e está chegando 2019, eu vou viver tranquilamente, sabendo que as bênçãos do Senhor, seus milagres se manifestam a qualquer momento na minha vida. Amém. Não só com a chegada de 2019, não é porque é ano novo que Deus vai fazer acontecer a bênção. Não, a gente tem esse foco no ano novo, essa passagem, pessoas até
que se vestem de branco porque o branco vai trazer a paz. Outros se vestem de amarelo porque o amarelo é ouro, então vai trazer dinheiro. Na verdade, tudo isso é crendice. Isso não existe, né? É verdade. Então, é uma prova cabal de que nós direcionamos a nossa fé dentro dessas crendices. Por exemplo, tem até pessoas evangélicas que na noite de hoje, lá para 11 horas da noite, está lá na beira da praia ou de um rio, vestido de branco, acompanhando, mas eu não estou participando. Muitas vezes está acompanhando o despacho lá sendo colocado em barquinhos, nos rios, nos lagos, as oferendas. As oferendas. Disse, não, mas só estava ali, mas ele estava ali contemplando de alguma forma. Se vestindo de branco, porque o branco traz a paz. Se vestindo de amarelo, como o irmão Jô falou, porque o amarelo traz dinheiro. Então, nós estamos direcionando a nossa felicidade a quem exatamente nada pode fazer por nós. Olha, lá em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, eu gostaria de compartilhar com você, o capítulo 6, a partir do versículo 30, diz assim: se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, ou com que nos vestirmos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, conforme essas palavras foram ditas pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele já estava falando exatamente dentro desse contexto lá de Filipenses capítulo 4, que a ansiedade, já naquela época de Jesus Cristo, as pessoas estavam perguntando: mas o que é que eu vou comer hoje à noite? O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou vestir? O que é que vai acontecer comigo? Olha, isso significa uma declaração de pequena fé. E nós devemos depositar em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa fé, mas uma fé sobrenatural. E ele chega a comparar com os pássaros, né? Sim, ele chega exatamente a comparar com os pássaros. Olha, os pássaros constroem suas casas, seus ninhos. É verdade. Os pássaros levam comida para seus filhotes lá no ninho. E os pássaros não ficaram preocupados com nada disso. Por quê? Porque os pássaros foram criados por Deus, as ervas dos campos criadas por Deus, tudo que o pássaro usa para se alimentar, tudo foi criado por Deus. E assim somos nós. Nós também fomos criados por Deus. É verdade. E o pássaro, nesse seu ciclo de vida, ele está louvando a Deus. O pássaro, quando voa para buscar o alimento, ele está louvando a Deus. E assim somos nós. Nós devemos louvar a Deus, assim como o salmista Davi louvou. Os pássaros não são ansiosos, em outras palavras. Não são ansiosos. Eles não se preocupam com o dia de amanhã, porque ele tem Deus que levam lá a comida no ninho. Perfeitamente. Em outras palavras. Agora você falou no salmista Davi. Gosto muito do salmista Davi, porque ele retrata várias situações da vida dele, né? Através dos salmos. O senhor teria, como um tremendo estudioso da Bíblia Sagrada, algum salmo de Davi que falasse no momento atual sobre ansiedade, essa coisa toda? Sim. O salmista Davi, conforme o irmão Jô falou, ele escreveu os salmos, e cada salmo desse retratava um momento na vida do salmista. Mas que não necessariamente aquele momento contextualizado exatamente naquele período, mas esses salmos têm caráter universal, ou seja, eles se perpetuam ao longo dos séculos. E no Salmo 141, irmão João, como você falou, 141, o salmista diz assim: ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, ouve a minha voz quando a ti clamar.
Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das iguarias. Firme, ó justo, será isso, sinal de bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça, que não o rejeitará. Contudo, a minha oração será sempre contra os feitos dos ímpios. Me chama a atenção clamar ao Senhor. Perfeito. Olha, clamar tem um significado mais forte e bem maior do que simplesmente pedir. Quando eu clamo, eu estou me anunciando e eu estou direcionando a minha petição. Quando o salmista diz, Senhor, a ti eu clamo, olha, não tarda, Senhor, para ouvir a minha voz. Ele estava dizendo assim, olha, Senhor, eu estou falando contigo. O salmista, nesse salmo, ele estava tendo um relacionamento com Deus. E muitas vezes nós precisamos de ter consciência o que é um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus não quer dizer que eu tenha que falar em língua, eu tenha que profetizar, viver nesse meio de profecias. O relacionamento com Deus, conforme o salmista disse, é por meio da oração. Porque a oração é um momento particular, entre o homem e Deus, o homem, a mulher e Deus. Então o salmista está dizendo assim, olha, por meio da minha oração, Senhor, eu te clamo, mas Senhor, não tarda em inclinar os teus ouvidos à minha oração. E uma coisa interessante, irmão Jô, que ele falou, é que ele diz assim, olha, que seja o levantar das minhas mãos ao entardecer, como o incenso que sobe até ti. Porque ele estava usando a expressão entardecer? Ora, nós nos acostumamos muito a pedir, mas muitas vezes nós nos eximimos de buscar. No salmo do próprio Davi, o salmo 27 e o versículo 4, ele diz assim, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor para meditar a sua grandeza no seu templo. Ora, uma coisa é eu pedir e outra coisa é eu buscar. Então, lá no Salmo 141, o salmista estava dizendo que há uma necessidade de se buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós estamos exatamente fazendo esse relacionamento com Deus. No versículo 2, ele diz que nosso coração seja a expressão de louvor, subo até Deus como incenso. Quer dizer, algo muito forte, né? Porque outra coisa, irmão Jô, e vocês que estão nos assistindo, uma coisa é cântico, outra coisa é louvor. Muitas vezes nós achamos que o louvor está dentro de um cântico, de uma canção. Não é. Uma canção, ela pode ser louvor e pode ser simplesmente uma canção, mesmo que ela esteja contextualizada nas passagens bíblicas, tanto do Novo como do Velho Testamento. Então, o louvor, ela é uma expressão. Então, o cego, ele quando Jesus Cristo colocou o lodo em seus olhos, mandou que ele fosse ao tanque de Siloé e ele se lavasse, que ele ficaria curado da cegueira. Ele correu, depois que ele se lavou, ele foi lá para a área do templo, ele foi louvar a Deus. Mas como é que ele louvou a Deus por meio daquele milagre que Jesus Cristo fez? Foi cantando? Não. Porque ele não teve nenhuma oportunidade de entrar no templo e ser convidado para cantar. Mas ele simplesmente saiu dizendo que ficou curado, porque foi Jesus Cristo, o Messias, que havia feito aquele milagre na vida dele. Então nós podemos louvar a Deus também com as nossas orações. As nossas orações não podem ser simplesmente um mecanismo de barganha, mas nas nossas orações nós podemos agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Conforme o próprio Davi também escreve no Salmo 116 e no versículo 12, ele faz a pergunta para ele mesmo: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele fez em minha vida?
Aí depois ele mesmo responde, porque foi uma pergunta que ele fez para ele. E muitas vezes nós precisamos de conversar conosco mesmo. Ele disse assim, Verdade. tomarei e beberei o cálice da salvação. Então esse é um relacionamento com Deus. Me chama a atenção também quando ele diz para pôr controle em sua vida por meio de suas palavras. Isso no versículo 3. Sim. Veja só, a nossa fé, ela tem que ser inteligente, irmão. Não é de qualquer forma. Não, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu lá aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, dizendo assim, olha, recomendando o nosso louvor, o nosso sacrifício vivo ao Senhor deveria ser feito por meio da renovação das nossas mentes. Então tudo parte da minha mente, ou seja, a minha mente absorve as ideias, mas são os meus lábios que expõem essas palavras. Aí o salmista está dizendo, há uma necessidade de se colocar um guarda, um freio, uma chave à porta dos seus lábios. Porque o próprio Jesus Cristo disse que o que faz mal é aquilo que sai de dentro do homem. É bem verdade que pode fazer bem também. Então o salmista estava dizendo assim, como se ele estivesse escrevendo esse salmo para a passagem do ano de 2018 para 2019, ele poderia dizer assim, como é que eu posso ter um ano feliz se eu não estou buscando a Deus, se a minha oração não é uma expressão de louvor, e se eu não tenho controle a minha boca? Porque muitas vezes a gente fala até palavras torpes, palavras que ofendem as outras pessoas, e a gente pede uma desculpa dizendo que foi uma força de expressão, eu estava perturbado, eu estava nervoso. E de outras pessoas também não poderia ser feito essa mesma análise? É verdade. Então nós temos que colocar um controle à nossa boca, às nossas palavras. Muitas vezes nos perdemos pela própria língua, blasfemamos contra Deus com a nossa boca. Muitas vezes até em coisas simples, quando alguém nos encontra na rua, o próprio crente que se diga, como é que tá? Estou passando, olha, tá uma coisa, eu acho que Deus até me esqueceu, Deus não está olhando mais para mim, e sai a boca falando tudo que vem. É esse freio, né? Perfeito, irmão João. Veja só, a blasfêmia, ela acontece em óticas e em graus diferentes. Por exemplo, eu tenho assistido às vezes, assisto assim de passagem na televisão, alguém fazendo pregações de momentos de curas e etc, de milagre na televisão, em algumas igrejas dessas grandes aí, que são donas de cadeia de TV, tem que dizer assim, olha Senhor, se tu não fizer isso, eu vou rasgar a tua palavra. É verdade. Se tu não fizer isso, Senhor, eu vou te colocar contra a parede. Olha, isso é uma blasfêmia. Porque nós não temos domínio sobre Deus. Jamais. Deus é quem tem domínio sobre as nossas vidas. Então, veja só, tem pessoas que começam o ano novo, já começam a dizer assim, esse ano para mim está sendo um fracasso. Eu estou começando de costa. As coisas estão tudo ao contrário para mim. Por quê? Porque muitas vezes ele não analisa o que é que ele plantou antes. Tem muita gente que está contraindo dívida além do seu limite de pagamento. Então, quando chega janeiro, fevereiro, março, ele está sem poder pagar as coisas, aí vai dizer assim... Manda o extrato para Deus. Manda para Deus. Diz assim, olha, tá vendo? Esse ano está sendo uma maldição para mim. Tanto que eu orei, eu rompi o ano na igreja. Sim, mas nós temos que ter atitude. Esqueceu do churrasco que comprou, chamou o vizinho todinho. Encheu o cartão de dívida. Isso. Se preocupou com a roupa nova, não se preocupou com a alma. Agora está pagando o preço mesmo. E não é Deus que paga não, irmão. E muitas vezes quer colocar a culpa em Deus. Quer que Deus agora arrume um jeitinho dele pagar. Olha, o milagre. Perfeito. O milagre existe. Deus abre porta para você que está débitos. Mas Deus, Ele é justiça. Nós não podemos esquecer que Deus é justiça. É verdade. Deus, Ele abre. Eu tenho um testemunho, já lhe contei uma vez, irmão Jô, de uma situação de dívida que Deus abriu porta para eu pagar. Foi uma coisa assim maravilhosa que eu testemunhei na igreja. Mas veja só, Deus conhece os nossos corações.
É isso que nós devemos colocar diante de Deus. Pedir a Deus proteção a fim de não se juntar com os iníquos. Está nesse versículo 4 aí que a gente viu de Filipenses. O que quer dizer isso? Veja só, se eu estou na igreja, eu vou romper o ano na igreja para ter um ano abençoado. Mas quando eu saio da igreja, ou mesmo antes de eu sair antes de eu ter vindo para a igreja, eu estava no meio da iniquidade. Então, se eu faço tudo isso, mas eu não tenho uma vida regada, conforme o salmista estava dizendo, na sequência do salmista era clamar ao Senhor, orar ao Senhor, que a oração dele subisse até o Senhor, mas para poder a oração dele subir ao Senhor, havia uma necessidade, uma contrapartida dele. E qual era a contrapartida do salmista? Andar corretamente na presença do Senhor. Ele estava dizendo assim, olha, que o meu levantar das mãos seja uma expressão de louvor, que eu possa te agradecer, Senhor, no final da tarde, por cada dia que tu me proporcionaste, pelo alimento, pelo ar, por tudo. Então, é essa situação que nós devemos analisar. E por fim, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente algo que eu tenho também falado muito nas minhas pregações, que é a gente permanecer orando mesmo quando os malfeitores estão praticando a iniquidade. Porque é eles que praticam, não somos nós. Né? É verdade. Meus irmãos, irmão João, acontece o seguinte, se alguém lhe odeia, esse ódio que essa pessoa tem contra o Senhor não lhe afeta, não lhe ofende. Mas se o Senhor passar a odiar essa pessoa que lhe odeia, agora o Senhor vai começar a sofrer da mesma angústia. Porque todas as vezes que o Senhor se lembrar daquela determinada pessoa, vai nascer dentro do Senhor aquela mágoa. Sentimento, né? O sentimento, o ódio, o rancor, e aquilo começa a perturbar a sua vida, a sua alma. Olha, a própria física diz que não existe espaço para duas coisas no mesmo recipiente. Então nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Verdade. Se nós ocupamos esse templo com rancor, com ódio, com intriga, com mentira, o Espírito Santo se afasta de nós. Jamais vai habitar. Jamais vai habitar. Aí o salmista estava dizendo assim, Senhor, eu vou continuar orando, mesmo por aqueles que estão praticando a iniquidade. Ou seja, a iniquidade que alguém pratica não me afeta, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Todos nós, isoladamente, individualmente, somos templos e morada do Espírito Santo. Então, a minha vida ela tem que ser consagrada ao Senhor. Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele não vem buscar a igreja, a denominação por nenhum nome. Ele vem buscar essa igreja, esse templo que eu ergui para ser morada do Espírito Santo, que é a minha vida. Então essa minha vida tem que ser consagrada ao Senhor. Esse templo tem que ser desocupado com essas coisas que só faz mal às nossas vidas, para que o Espírito Santo do Senhor habite e venha iluminar o nosso caminho. Por quê? Você não tem como mudar o resultado das coisas se antes você não mudar as tuas atitudes. Isso. E as nossas atitudes é um conjunto do nosso comportamento. Hoje as pessoas estão dizendo para você aí, 2019 está batendo na porta. Mas eu quero te lembrar que Jesus já está batendo há muito tempo. Você já abriu? Não é a passagem do ano, volto a dizer, que vai trazer magia. Mas Jesus é Ele quem vai trazer a solução definitiva, a felicidade verdadeira. Você não vai contrair débito, não precisa comprar vestido novo, não precisa fazer churrasco, não precisa usar de falsidade, ser iníquo, nada disso. Porque na verdade Jesus quer limpar você de tudo isso. Seja como bambu, seja oco, para que Jesus habite dentro de você. E você verá a luz da esperança e a luz todos os dias, não só na passagem do ano. A gente quer nesse momento agradecer a você que ficou atento aí à nossa pregação. Com muito prazer eu recebi aqui esse homem de Deus, nosso querido presbítero Joel Fonseca, que eu vou pedir a ele que faça uma oração, irmão. Amém. Para que a gente possa agradecer esse ano de 2018 e 2019. Antes de bater na porta, não esqueça, Jesus está batendo, pedindo licença para entrar e não para passar,
mas para fazer morada definitiva no seu coração. Vamos orar. Você que está assistindo esse vídeo, põe a sua mão, não importa se você vai assistir amanhã ou depois, daqui a um ano, põe a sua mão sobre o seu coração e agora apresente você e sua família a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Por este ano, Senhor, que Tu permitiste, Senhor, a nós, pela oportunidade, Senhor, também de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado por ter mandado o Teu Filho amado Jesus Cristo trazer a salvação para nós. Por ter, Senhor, derramado a unção do Santo Espírito para iluminar os nossos caminhos. E assim, Senhor, eu estou Te apresentando, Senhor, essas pessoas que muitas vezes, Senhor, estão desiludidas, achando que para Ele não tem mais solução. Porque muitas vezes tem gente aí, Senhor, que está procurando arrumar a sua vida para vir, Senhor, Te buscar. Ele nunca vai conseguir arrumar a vida, porque a Tua palavra, Senhor Jesus, diz assim: vem como estás. Então, nós devemos vir a Cristo com os nossos problemas e depois apresentar os nossos problemas a Deus, e para que os nossos problemas sejam resolvidos com a iluminação da palavra de Deus e não conforme as nossas intenções, os nossos pensamentos. E assim, Senhor, não que o próximo ano venha trazer tantas felicidades, porque ano nenhum traz felicidade, mas que nós possamos, Senhor, praticar, Senhor, a justiça, andar na Tua presença, para que a felicidade assim, Senhor, seja a nossa vida por meio de nossas atitudes e dos nossos atos. Ainda aproveitando, Senhor, amanhã será a posse do novo presidente da República. Tem muita gente aí esperando, Senhor, quando ele sente ali na cadeira presidencial, estão pensando até que vai haver um toque de mágica, um milagre, Senhor, da mão daquele homem. Não. Mas eu tenho esperança, Senhor, e te peço, Senhor, que Tu venha iluminar a mente dele e de toda a equipe de governo, para que ele tome, Senhor, as medidas, Senhor, coerentes, para que, Senhor, Tu venha direcionar, Senhor, a mente, Senhor, deste homem, para que, Senhor maravilhoso, essa nação, que é Tua nação, Senhor, ela possa, Senhor, prosperar, Senhor, na Tua presença, para que haja, Senhor, uma mudança, Senhor, de rumo, Senhor, para a nação brasileira, Senhor, para que a justiça, Senhor, seja praticada. E assim, meu Deus, eu peço, Senhor, a Tua bênção a todos nós, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Recebe agora, coloca as Tuas duas mãos assim para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo, que possa estar com todos nós, e todos nós dizemos assim: amém. Glória a Deus. Obrigado.